Double-digit thousands. Oi, meu nome é João e o tema que eu tenho que abordar hoje é sobre tipografia, mais especificamente a tipografia na web. Antes de eu começar a citar exemplos sobre tipografia, eu preciso explicar o conceito de o que é a tipografia. A tipografia, ela define um limite, ela impõe um padrão na web. Então, ela tem um número limitado de fontes e ela apresenta o conceito de fonte segura. Uma coisa muito importante na hora que você for criar um site ou uma página na internet é você saber sobre esse conceito de fonte segura. Eu tenho dois exemplos de fonte segura, que são a Serif Fonts e a Sans Serif Fonts. As Serif Fonts são fontes com serifa, a serifa que é uma estrutura que padroniza a fonte, e a Sans Serif Fonts são as fontes que não contêm serifa. Tem que falar sobre pilhas de fonte. A pilha de fonte é um sistema que ele impõe uma camada com 4 fontes, ou seja, se o seu navegador ele não suporta aquele tipo de fonte que você definiu para aquela letra ou para aquele parágrafo, ele é aplicado esse sistema de pilha. Então, se a primeira fonte que você colocou ela não funcionou, ela vai para a segunda fonte. E caso aquela segunda fonte também não tenha no seu navegador, vai para a terceira fonte. E caso chegue no caso de precisar ir para a quarta fonte, a última fonte sempre é a sans serif fonte, que é uma fonte sem serifa. Então é uma fonte que é suportada em qualquer navegador para não ter nenhum problema na hora que você for apresentar o texto. Além desse conceito de pilha de fonte que deixa o seu site mais flexível a outros navegadores e também é composto por 4 camadas, a gente também tem outras coisas que são avaliadas na tipografia, como o sistema de cores do seu site. É claro que isso é uma questão de bom senso, seu site não tem que ter cores extravagantes, nenhum fundo muito colorido que confunda o leitor. E outra coisa também a se citar é que é claro que você tem que estar condizente com o assunto e a fonte que você vai usar. O sistema de cores é o seguinte: como já é um padrão na internet, sempre a cor de trás do texto é branco e o texto é preto. Isso é um padrão que você tem que manter, principalmente em textos grandes, porém alguns designers eles desacreditam dessa ideia e eles acham esse padrão meio prejudicial, porque ao passar do tempo, como o monitor ele é um emissor de luz, aquilo acaba prejudicando e deixando a vista do leitor cansado. Então alguns designers eles não concordam com essa ideia. Outra coisa também que você tem que manter é o sistema de leitura, que é o padrão nosso, ou é da direita para a esquerda ou de cima para baixo. No momento que você muda esse padrão, fica complicado a leitura para o leitor. E não é isso que você quer na hora que você está criando um site ou uma página. Você quer que fique tudo mais fácil para o leitor, para que ele não tenha dificuldade. O alinhamento. O alinhamento serve para alinhar os blocos de texto conforme as suas especificidades. Por exemplo, a escrita do ocidente ela é da esquerda para a direita, ou seja, significa que todas as linhas do bloco da esquerda elas estarão alinhadas, começarão sempre do mesmo ponto. E o lado direito ele terminará com um número de palavras irregular. Agora, nós podemos citar o alinhamento centralizado, ou seja, ao deixar centralizado, ele deixa sua escrita em forma de poema, com um número de letras irregulares em todas as linhas. E por último, nós podemos citar a justificada. Ele deixa alinhado os dois lados, o mesmo começo e o mesmo término. Os tipos de fonte são as fontes com serifa, as fontes sem serifa, as fontes cursivas, as fontes no estilo fantasia e as fontes monospace. As fontes com serifa são todas as fontes que possuem letras com uma haste na ponta. Essa haste ela serve para que o texto seja lido mais facilmente.
facilitando assim a leitura do leitor. Os textos sem serifa são basicamente para o mesmo objetivo, porém, eles não possuem essas hastes no final da letra, em cada ponta de letra. Já as letras cursivas, elas servem para aplicação de banners, imagens, fotos e texto. Porém, ela não é recomendada para textos grandes, porque sua leitura é muito difícil e de difícil compreensão. Fontes que estão no estilo fantasia, elas têm o mesmo propósito, só porém, elas também não são aplicadas para textos grandes, seu difícil entendimento. Agora vale ressaltar a última, que é a monospace. A monospace, ela é nada mais do que uma letra ela é uma fonte com o mesmo tamanho. Todas as letras de sua família são compostas pelo mesmo tamanho. Nós temos que mencionar também o peso. O peso nada mais é do que a grossura da letra. A grossura da letra pode ser definida como o normal, o bold e o black. Com sua grossura definida, você pode dar destaque ao seu texto. Ou se você precisar de uma escrita mais suave, com a letra mais fina, aí é preferível o normal ou o lighter. O lighter seria uma versão mais fraca, de tom mais fraco da própria fonte. A tipografia é essencial para o sucesso de um designer. As fontes de um site e a forma que o texto é apresentado causam grande impacto no usuário. Os critérios são: tamanho da fonte. Dentre a grande variedade de tamanho de fonte que temos, a considerada padrão para textos é de 10 a 12 pixels. Os títulos ficam a critério do editor. Espaçamento e margem. Com o espaçamento, conseguimos maior organização e fluidez na leitura, definindo espaçamento em até 15 pixels. Uma outra forma é distanciar o conteúdo das bordas e margens. Isso ajudará a focar no conteúdo. Contraste. O contraste ajuda muito os desenvolvedores que querem dar um diferencial em seus sites. Com o contraste, quebra-se a monotonia da leitura e dá mais vida e destaque ao texto. Comprimento e alinhamento. Quando vamos escrever algum texto, é sempre bom ter um número padrão de caracteres para que não haja incômodo na leitura. Devemos fazer um cálculo para a média de caracteres. Basta multiplicar o tamanho da fonte por 30. Uma outra forma é aderir que não pode ter mais de 80 caracteres por linha e tomar cuidado para que não tenha menos de 40. Tudo vai depender do objetivo que você deseja atingir, e é bom não usar mais de 2 tipos de fontes diferentes. Para o uso das fontes em sites, alguns designers disponibilizam até gratuitamente esse tipo de conteúdo na web, para facilitar o trabalho de quem lida com esse tipo de coisa. Para que a fonte seja obtida, é preciso ser feito o primeiro download nesse tipo de site. Em alguns dos casos, a fonte é paga, então será necessário que o utilizador gaste. Essas fontes custam divergentemente dependendo de quem as forneceu e até de quem as fez. Elas podem ser baixadas em 2 versões, OTF e TTF. Se necessário, você terá que verificar onde essa fonte pode ser usada. Em alguns casos, elas não estão disponíveis para aplicativos de celular ou até mesmo em arquivos PDF. Caso queira usar em algum outro idioma, elas também são muito simples de encontrar. E aqui vai uma lista dos sites onde você pode encontrar essas fontes. O primeiro site é o dafonte.com, é um dos mais conhecidos. E o segundo é o Urban Fontes,